água, terra, ar, fogo. De forma muito clara e forte, os 4 elementos circundam este lugar chamado São Luís, que parece ter sido esculpida na ponta norte do Maranhão, lugar onde Daniel de Latouche aportou em 1612. A famosa expansão marítima levou as embarcações europeias além mar. Os franceses encontraram a quase 10 quilômetros de distância da terra deles uma nova terra, habitada somente por indígenas tupinambás. Construíram um forte e por aqui viveram pouco tempo, aproximadamente 3 anos. Por isso, não vemos nenhum legado material francês por aqui. O que ficou realmente, de fato, em referência a essa ocupação francesa é o próprio nome da cidade, né? São Luís, que foi o nome dado ao forte, ao então forte fundado pelos franceses, que foi em homenagem ao então rei da França da época, o Luís XIII. O que faltam de símbolos francos sobram em relíquias e legados lusos. Por todos os lados da São Luís histórica, o que temos e vemos são marcas deixadas pelos portugueses. Elas estão nos casarões, nas escadarias de pedra-sabão e pedra de cantaria, nas ruas de paralelepípedos, estão por todos os lados. Mas muito do que vemos, na verdade, são influências espanholas, heranças da antiga União Ibérica. O traçado urbano da cidade de São Luís, do centro histórico de São Luís, ele é um traçado de origem espanhola, né? Isso aí é uma peculiaridade, um diferencial. Passear por São Luís é se deparar com a história contada pela própria cidade. Vista de cima, são os telhados coloniais que dizem a riqueza que há aqui embaixo. Riquezas como o Palácio dos Leões, sede do governo estadual. O prédio atual é datado de 1766. Antes dele, havia uma fortaleza erguida pelos franceses. Em meio à sua exuberância branca, ganham destaque os leões, em posição de guarda, como se estivessem preparados para o ataque ou a defesa. Bem ao lado, separados apenas por um muro, está o Palácio de Laravardiere. A hoje sede do governo municipal já teve outras utilidades. Foi a casa de câmara e cadeia, em tempos em que não poderia ostentar o balcão com base em cantaria, nem em sua calçada feita com o mesmo material, onde está posto o busto de bronze de Daniel de Latouche, a quem foi dedicado o palácio. Eu achei um ponto turístico muito bom, que a gente pode passear. Vai passear com a família, é bonito, tirar foto, né? Virando 90 graus, vemos que os palácios são apenas 2 símbolos de beleza histórica presente na Praça Dom Pedro II. Do outro lado está o Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça. À frente estão o Palácio do Comércio e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, a Santa Sé do Maranhão. No anexo dela está o Palácio Episcopal, que atualmente divide espaço com o Museu de Arte Sacra. Saindo da Praça Dom Pedro II, mergulhamos na Praça Benedito Leite. Alguns dos nossos poetas e personalidades são grandes homenageados, dando nome a praças, logradouros e prédios públicos. Teatro Arthur Azevedo, Teatro João do Vale, Ponte Bandeira Tribose, Praça Gonçalves Dias. Nomes que, de uma forma ou de outra, tiveram suas vidas vividas por aqui. Um dos lugares que particularmente eu mais gosto é a Praça João Lisboa. Ela inspira os bons tempos da velha São Luís e mantém alguns hábitos até hoje, como sentar no banco da praça e conversar por longas horas com os amigos. Mas outro fator foi determinante para que eu escolhesse este local como um dos meus preferidos. O nome do homenageado, João Francisco Lisboa. Uma coincidência entre nós dois. A Praça Nauro Machado homenageia um grande nome da literatura que ainda passeia por estas ruas da cidade. A Praça Maria Aragão é uma das mais novas que levam nomes de personalidades. É hoje o principal espaço cultural de São Luís. Atravessamos a Ponte do São Francisco e encontramos uma nova São Luís, erguida nos anos 70, 80, 90, ainda em construção, mas que já tem bons atrativos para quem não curte muito história. O primeiro ponto de encontro é a Lagoa da Jansen, reduto boêmio do século XXI,
ou ponto de encontro dos amigos que gostam de uma diversão. Independente de como é visto, o local tem uma boa vista do mirante, quase que escondido pela vegetação. Chegamos ao litoral. Encontramos as praias e a vida de sol e calor da capital maranhense. São 32 quilômetros de praias, que vêm enfrentando um sério problema de interdições, mas que encontra em fiéis e constantes frequentadores o seu principal marqueteiro, vendendo uma boa imagem para quem chega até elas. Praias da Guia, Ponta da Areia, Marcela, Calhau, Caolho, São Marcos, Olho d'Água e um pedacinho da Praia do Meio, limite entre São Luís e São José de Ribamar. Cada uma dessas praias possui uma particularidade, uma preferência, um público cativo. Se tiver dúvidas, vem dar um mergulho nestas águas. São bonitas, inquestionável para mim. São Luís é um lugar, não me vejo morando em outro lugar não. Saindo das águas do mar, chegamos às águas históricas. Águas que brotam da fonte, a fonte do Ribeirão. O local tem literalmente dois lados. O primeiro, formado por um grande pátio revestido por pedras de cantaria e protegido por paredes de alvenaria. É cortado por uma vala onde peixes nadam em águas que brotam de carrancas e cabeças de peixes encravadas em uma parede ao fundo. Nela, uma fachada azul celeste que mistura símbolos pagãos, como a estátua de Netuno, e cristãos, como a pomba do divino. Das 3 janelas gradeadas, uma é móvel e dá acesso ao outro lado da fonte. Ao entrarmos, encontramos uma fonte desconhecida por muitos, até mesmo maranhenses. Um acesso claro na entrada que vai perdendo cor e iluminação a cada passo dado adentro. São as galerias subterrâneas da fonte, que possuem encanto e fantasia. Um tesouro guardado há 219 anos, junto com suas histórias. São muitas as histórias sobre as galerias subterrâneas de São Luís, principalmente esta aqui, que passa pela fonte do Ribeirão. As duas principais delas dizem que: a primeira, os padres, os frades que estavam em São Luís usavam este túnel para poder ir de uma igreja a outra e assim não ter o contato com a população. A outra história é uma lenda. Dizem que a cabeça de uma serpente está aqui na fonte do Ribeirão e que no momento que a cabeça encontrar com a cauda desta serpente, a cidade irá afundar. Mas como eu disse, é uma lenda. Durante muitos anos, a principal utilidade da fonte foi o abastecimento de água na cidade. Isso porque dela saem pequenas fontes de onde jorram água constantemente. Entrar na galeria subterrânea da fonte do Ribeirão pela primeira vez, como é o meu caso, do nosso auxiliar Fernando também, é uma experiência diferente, inesquecível. Principalmente quando a gente dá de frente com uma fonte como essa, jorrando água clara e límpida. Faltam palavras para descrever um momento como esse. A nosso convite, o Carlos, que também nunca tinha entrado na galeria, foi conhecer o local. E assim como nós, ficou admirado com o que encontrou. Eu nunca tinha entrado aqui e eu me encantei. Saber um pouco da história da fonte do Ribeirão, passear um pouco pelos túneis, conhecer um pouco a fonte do Ribeirão e eu não conhecia. E isso vai ficar gravado na minha mente. Até hoje, a fonte é usada por populares e atrai turistas vindos de todos os cantos do Brasil e do mundo. A importância histórica é indiscutível, né? Eu estou aguardando para retornar aqui, para poder visitar os túneis que vão ser abertos futuramente, né? Então tem toda a história do Brasil está aqui, com certeza. São Luís, uma cidade com passagem francesa, holandesa e conquistada por portugueses. Povoada por muitos africanos, que ajudaram a povoar esta terra, dando a esta gente uma forte miscigenação. São Luís, vista de onde for, uma cidade de beleza clara que ainda guarda muitos segredos.